Bora lá? Então, na aula de hoje vamos falar de um filósofo chamado, na verdade, o pseudônimo, né? Abraham. O nome dele verdadeiro era Asher Ginsberg. Esse sujeito ele vai ser um dos pais do sionismo cultural. Vocês sabem o que é o sionismo? Não sabem o que é o sionismo? Não estão acompanhando a guerra lá entre Israel e a Palestina, a faixa de Gaza? Tudo aquilo ali acontece por conta do sionismo. O sionismo foi um movimento judeu do século XIX que defendia a criação do Estado de Israel, onde antes era aquilo que eles chamavam de Terra Santa. Tudo começou quando? Segundo a Bíblia, Deus apareceu para Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, Ur, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, que é uma terra que jorra leite e mel. Nessa terra você terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão sai de lá e vai para a terra. Nesse caminho, ele está com a esposa dele, a Sara. Até então ele não tinha filho. E aí, ele achou que não teria. Sara já estava com 90 anos, ele com 100 anos. Não, ele achou que não ia ter filho, ele foi e comeu a escrava, Agar. E com ela foi Agar. E aí com ela era escravo, não era serva, não? Era escrava, tinha uma escrava, uma mulher chamada Agar. Ele achou que não teria filho com Sara, para garantir a descendência. Ele fez o quê? Pegou a escrava, Sara era esposa, e com ela teve um filho chamado Ismael. Segundo a tradição, Ismael deu origem a quem hoje são os povos islâmicos, os árabes, os muçulmanos, que é uma parte daquela galera que está na Palestina ali. Uma parte dos palestinos são muçulmanos, outra parte dos palestinos são judeus, outra parte são cristãos. Os palestinos vêm de filisteus, ou filisteus. O mais famoso filisteu da história bíblica é quem? Golias, que foi morto por Davi. E aí Abraão tem um filho com esse cara, depois ele acaba tendo um filho com Sara. Deus vai abençoar Sara, engravida com 90 anos de idade, e tem o Isaac. Aí depois de Isaac vem a sucessão, Isaac tem Jacó. Jacó muda de nome, né? Na verdade, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, né? Jacó vira Israel, Israel tem 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. O mais novo dos filhos, das 12 filhos de Israel, de Jacó, é José. José, ele conseguia interpretar os sonhos. E no sonho ele tinha visto que os irmãos deles iam ajoelhar diante dele. Aí os irmãos ficaram putos por causa desse sonho, foram e venderam ele como escravo no Egito. Escravo lá no Egito, ele começou a interpretar os sonhos do faraó, o faraó curtiu ele e pôs ele para trabalhar com o faraó. Ele virou um personagem importante lá, o José do Egito, dentro da novela disso aí. Aí o povo começa a passar fome, o Jacó, Israel, os irmãos, e eles vão se ajoelhar lá diante de José pedindo comida. José vai, ajuda eles. Mas só que o povo de Deus começa a morar ali no Egito, se torna escravo do Egito. Aí Deus vai, suscita Moisés. Até então o povo não estava na terra prometida. A terra prometida era a terra de Canaã, né? A terra cananeia. Canaã da Galileia. Então, Moisés consegue libertar o povo desse tempo no Egito, sai lá, atravessa o Mar Vermelho, fica 40 anos no deserto, morre antes de entrar na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida é Josué. Mas chegou lá, tinha o povo, os povos cananeus. E o que eles fazem para pegar a terra? Exterminam o povo. A Bíblia narra um genocídio. Mata todo mundo. Segundo estudos científicos, o movimento não matou nada. Eles começaram a morar na mesma terra porque os judeus, o povo hebreu, tem sangue cananeu. Então foi feito pesquisas arqueológicas de DNA, tem sangue cananeu, assim como também os palestinos e os árabes. Não tem sangue cananeu ali, é os semitas, é o povo semita daquela região ali. Então o povo chama de antissemitismo. Os palestinos são semitas.
por parte deles. Porque os cristãos também estavam, né, por parte que viveu naquela região. Até tem a treta ali que depois Davi e Golias era um filisteu. E vai indo. O povo depois é expulso de lá naquela terra prometida. Eles matou todo mundo para entrar lá, segundo a Bíblia. Depois foram expulsos de lá, porque eles obedeceram a Deus. Porque Josué, depois vem os juízes. Aí vem o juiz, é o primeiro rei, o rei era Saul, não deu muito certo. Aí vem Davi, para suceder Saul, o primeiro rei. Mata Golias, vira o rei. E daí, segundo a Bíblia, teria sido o maior rei de todos. Depois de Salomão, que foi o mais sábio de todos. E depois de Salomão virou treta de novo. Os reis não se entendiam, mas virou merda pra caralho. O reino foi dividido, né? O reino de Judá, tinha as tribos do norte e do sul, os dois reinos. Aí o povo acabou sendo exilado, foi expulso de lá. Depois volta. Depois no ano 70 sai expulso de novo, o Império Romano. 70 e 100 e pouco. Aí desde então os judeus nunca mais foram dominantes daquela região. A partir do século VII, os muçulmanos começam a dominar a região, os árabes muçulmanos, os islâmicos. Depois vem o Império Otomano, domina aquela região. Então aquela região, desde o século VII, estava sendo dominada por árabes, muçulmanos e islâmicos. Aí no século XIX começa o sionismo, querendo voltar para aquela terra. Dominar aquela terra que há muito tempo já não era dos judeus. E nem no começo também não era dos judeus. A Bíblia narra que no começo tinha um povo, que eram os cananeus lá. E a Bíblia narra que matou todo mundo, matou inclusive as mulheres e as crianças, não era para sobrar ninguém. E Deus é geral. E porque Deus é contra o aborto, né? Isso aí que o povo fala, né, galera? Matar e exterminar criança, a Bíblia pode, beleza. Lá no Antigo Testamento, tá tudo isso aí. Então, essa é a grande contradição, o grande problema. Aí chega o século XIX, vamos ao sionismo, vamos voltar para lá. Aí acontece a Segunda Guerra Mundial. Os grandes perseguidos por Hitler foram os judeus. A ONU, para tentar resolver o fato de ter 5 milhões ou 6 milhões de judeus sendo exterminados dos campos de concentração, ela vai criar o Estado de Israel. Porque tinha alguns judeus morando naquela região. Alguns, mas não eram a maioria. E aquela região não era dominada por judeus, por Israel. Mas a ONU vai criar um Estado artificial. E desde então Israel vem se expandindo desde a criação e vem dominando terras que, segundo aquela divisão primeira, eram para ser não do Hamas. O Hamas veio depois com uma tentativa de vingar por causa disso. O Hamas é um grupo que nasceu, sim, os palestinos já moravam ali. Aí eles passaram a viver na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Essas duas regiões. E aí os judeus continuam um processo de expansão ali. Os judeus não, porque na verdade Israel não é mais judeu. Israel é um país, né? Não é mais um povo. Até porque boa parte dos judeus não são nem sequer semitas. A maior parte dos judeus hoje são caucasianos, ou seja, eles vieram do leste europeu. Então nem DNA deles é de semita mais daquele povo daquela região. Mas o povo convertido, provavelmente convertido na Idade Média. A maior parte não é judeus. Mais de 50% da população judaica não é judeu. Israel, né? Israel. Não é judaica, né? Não pertence à religião judaica, exatamente. Inclusive, né, Israel, lá é permitido aborto, né? É permitido gay, movimento LGBT, casamento gay, tudo que a direita não gosta, mas a direita mesmo se defende Israel. Mas o Ahad Ha'am, ele que viveu de 1856 a 1927, ele vai mais além. Ele defende o sionismo cultural, ou seja, a volta do povo judeu para a terra, aquela terra prometida, porque eles acreditavam que aquela terra é a terra do dia de Deus. E para ele, os homens com autoconfiança, eles vêm e vencem. Para ele, quanto mais conhecimento e sabedoria uma pessoa tem, mais hesitante essa pessoa é. Quanto mais autoconfiante uma pessoa é, mais ela vem, vai e faz. O sábio, ele não faz. O sábio, ele pensa demais antes de fazer. E por isso quem vence na vida é a pessoa autoconfiante. O sábio, o inteligente mais, ele não vence na vida, ele só se fode, porque ele pensa demais. O autoconfiante não.
Ele, não, vou lá e vou fazer. E na cagada vai e faz. Ou, porque ele foi um destemido, ele acaba enfrentando com o peito aberto e vai arrumando tudo, vai entrando, vai conquistando. Enquanto, sabe, aquele que tem conhecimento, por pensar demais, ele deixa de fazer, demora demais para agir e não conquista merda nenhuma. Ele vai falar isso aí, né? Isso aí já era dito também por outros filósofos, né? O Sócrates combina confiança e reconhecimento da própria tolice. O próprio Sócrates diz isso, só sei que nada sei, das frases famosas do Sócrates, né? O Erasmo de Roterdã escreveu uma obra chamada Elogio da Loucura, que é uma obra satírica para louvar o comportamento tolo. Ou seja, o tolo é o homem confiante. A tolice é a loucura. Na verdade, o Erasmo de Roterdã, o que move o ser humano é a loucura. O poeta inglês Alexander Pope escreve aí que os tolos eles entram correndo, onde os anjos temem caminhar. Ou seja, o louco, o tolo, aquele que tem autoconfiança, ele vai entrando. Quando ele vê, já conquistou as coisas. Agora o anjo sabe, aquele que tem conhecimento, ele fica pensando, será que vai dar certo? Enquanto ele pensa, o outro está fazendo, está passando na frente dele. Então por isso você vê, né? Muita gente dando certo aí na internet. Por quê? Entrou com a cara para coragem. Enquanto outros mais inteligentes não ganham tanto dinheiro, igual essa galera ganha. Essa galera que foi. Porque essa tigrinho ganha dinheiro, não trabalha, não. Porque a gente ganha dinheiro para caralho, a gente muito mais inteligente, se lascando na vida. A gente tem que ser burro e autoconfiante. É, tem que ser do louco. O mundo é dos loucos. São os loucos que dominam o mundo. Os loucos também produzem insensatez e merda, né? A guerra é uma loucura também. Por isso que é a loucura que move a humanidade, vai dizer Erasmo de Roterdã. Em Temor e Tremor, o Soren Kierkegaard escreve aí sobre o fundar, uma fé baseada na força do absurdo. O que vai falar? A religião é um absurdo. Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Nós vimos ele lá do século XIX, lá do voluntarismo. Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche. O Kierkegaard vai falar o seguinte, olha só, a fé começa lá com Abraão, não é? Qual que é a primeira coisa que Deus manda Abraão fazer? Sacrificar o próprio filho. Isso é loucura. Ele sobe lá no monte, mas ele está matando, o monte vai segurar a mão. Mas ele deixa matar o filho. Isso é. Deus é louco, é maluco. O próprio Novo Testamento nem fala. O que é sabedoria dos homens é loucura para nós. O que é sabedoria para nós é loucura para os homens. Do mundo. Quem é do mundo não entende a minha fé e acha que eu sou louco. Mas para mim, loucos são eles. E sábio sou eu, porque estou fazendo a vontade de Deus. Quem está certo? Oi? Quem está certo? Mas está todo mundo louco. Muito louco. Porque é loucura. É um salto, vai dizer o Kierkegaard. A fé é um salto, um abismo. Então, aparentemente, você vai suicidar e morrer. Mas você saltou acreditando que Deus vai te... A fé é isso. É um salto no escuro, acreditando que Deus vai nos salvar. Não dá para você ter certeza nenhuma na fé. A fé é uma aposta, é um salto. Se fosse ter certeza, isso seria ciência. A fé não é ciência. E nem a ciência é totalmente certa também. A ciência é provável, é probabilidade. A fé é uma aposta, é um salto. É algo que você não sabe. É um pulo no escuro. Você não sabe o que vai virar, o que vai dar. Mas você está acreditando que vai dar bom. Oi? E o Michel Foucault vai falar que da história da loucura, que foi a loucura que moveu a humanidade. E a loucura antigamente era interpretada ou como demônio ou como Deus. Os santos eram loucos e os demônios eram loucura também. Hoje isso vai para o hospital. Tanto a pessoa que vê Deus, vê anjo, quanto a pessoa que fica lá, dá um ataque esquizofrênico, tudo isso aí era considerado demônio ou ação de Deus no mundo antigo. Hoje em dia é considerado doença psiquiátrica. Na história do orgulho mostra isso, como a ciência transformou algo que era santidade ou demoníaco em algo doentio, virou doença. Aquilo que era santo ou do demônio virou uma doença que hoje coloca as pessoas no hospital psiquiátrico para tratar delas. Né?